Você pode sentar? Queridos, antes da gente começar a refletir sobre a palavra, sua espada, meu irmão, nós queremos orar por duas situações específicas de saúde. Uma delas é a avó da Mari, né, a dona Maria, que está internada já há alguns dias com pneumonia, um quadro difícil. Foi transferida de Bela Vista para Londrina essa sexta-feira, né? E vamos orar pela dona Benedita também, a mãe da Mari, né, que está sofrendo por todo esse momento de enfermidade e dor. E também o Iago. O Iago é primo do Rodrigo, meu genro. Iago teve um acidente no dia 6, na linha verde, de moto. E foi um acidente muito grave. Ele entrou no hospital com traumatismo craniano, grau 3, que é o grau mais severo. E a gente já tem visto o milagre de Deus, né? Porque a gente sabe que essas coisas não acontecem sem um propósito, não é verdade? Às vezes a gente olha e vê assim, situações tão difíceis que a gente enfrenta, mas Deus tem um propósito para que a glória dele se manifeste, para que o poder dele venha sobre essas pessoas com saúde, com cura. E a gente tem orado pela vida do Iago, e tem sido uma oportunidade do Rodrigo e Natália também testemunharem para a família a respeito dessa fé em Cristo Jesus, e eles agradecem a oração da igreja. Então esses dois motivos foram postados no grupo de liderança. Vamos manter em oração, mas eu quero orar agora por isso, tá? Orar pela Mari também. Talvez Mari vá para lá, né, para estar junto com a sua mãe e vó nesse momento. Vamos orar então sobre esses assuntos. Senhor, nós confiamos no Senhor, Pai. Nós cantamos aqui que o Senhor é bom em todo tempo, e em todo tempo o Senhor é bom. E mesmo nos momentos difíceis, Deus, nos momentos de dor, da enfermidade, os momentos das lutas que nós enfrentamos, como estas duas famílias estão passando agora. Família da Mari com a sua vozinha lá internada, preocupação, coração pesado, enfermidade, sofrimento físico, sofrimento emocional. Também a família do Iago, Deus, esse jovem de 26 anos, Senhor. Deus amado, o que nós pedimos, Deus, é que a glória do Senhor se manifeste diante de tudo isso, Senhor. Nós não temos dúvida que o Senhor tem poder sobre todas as coisas. Basta o Senhor declarar uma palavra de vida, Senhor, para que toda esta situação seja revertida. E nós clamamos isso para o Senhor, Deus. Vem com saúde, vem com a vida do Teu Espírito. Senhor, que o Teu Espírito seja soprado, Senhor, nessas vidas, Senhor, e que o Senhor se manifeste com poder, Senhor. Guarda o coração das famílias, Senhor. Guarda o coração da dona Benedita, Senhor. Guarda o coração do Wilson e da Priscila, os pais do Iago, Senhor. Deus, segura essas vidas nas Tuas mãos. Envolve-os com o Teu amor e com a Tua graça nesses momentos de dor. Dá uma força, Deus, que vem do alto, Deus, e que nós possamos glorificar o Teu nome por vermos este poder do reino de Deus agindo aqui entre nós, Senhor. Em nome de Jesus, seja feita a Tua vontade na vida da dona Maria, seja feita a Tua vontade na vida do Iago. E nós como igreja permaneceremos orando, Senhor, e clamando ao Senhor, clamando por salvação daqueles que ainda não Te conhecem, Deus, e estão em torno destas famílias, Pai. Em nome de Jesus, que esse seja um momento de salvação e de vida do Teu Espírito brotando, Deus. Pai, em nome de Jesus, esta é a nossa oração como igreja, Pai. Consola os corações, traga a paz do Teu Espírito sobre o coração da Mari, Senhor. E Deus, que ela indo para lá, ela possa ser um canal de bênção, ela possa ser usada pelo Senhor. Que o Senhor a renove com uma força que não vem dela mesma. Que o Senhor traga um ânimo e uma confiança que vem do Teu Espírito sobre a vida dela, Senhor. Para que ela possa ser uma coluna ali na sua família nesse momento, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Amém, queridos. Estamos dando início, retomando as nossas atividades de 2020. Chega de férias, já descansamos, pelo menos alguns, né? Eu descansei, graças a Deus. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Você voltou mais crente das suas férias? Sim, um sim assim, né? É porque férias é perigoso, né, gente? Tem gente que sai de férias e tira férias de Deus também e tal, daí começa, né, pôr o pé na jaca e daí volta meio arrebentado e tal, né? Mas graças a Deus, Cristina e eu estamos voltando bem renovados e crentes em Jesus, cheios de esperança com o que Deus tem para a gente nesse ano de 2020, né? Nós temos aí
praticamente 11 meses e meio e 10 dias, né? Para fazermos o que Deus tem para nós aí nesse ano de 2020. Espero que você abra o teu coração agora. E eu gostaria de compartilhar sobre esse tema, né? Vocês estão vendo aqui, o nosso tema esse ano é Reino 360, eu já vou falar sobre isso. Mas eu queria começar contando a minha história logo que eu me converti. Eu me converti quando eu tinha 15 anos de idade, na verdade fui criado num lar cristão, sempre levado pela minha mãe, minha avó, a igreja, a escola dominical, todas aquelas coisas que fazem parte, né? E fui aprendendo as coisas de Deus, tanto eu como minha irmã, mas até o momento que você tem que tomar a sua decisão, né? A fé dos teus pais não dura muito tempo, né? Eles te instruem o caminho, eles te mostram a palavra, mas chega um momento, viu, Pri, né, que os filhos vão ter que tomar a decisão, terem a experiência deles com Deus, e isso aconteceu comigo por volta de 15 para 16 anos, eu lembro muito bem, foi num acampamento, onde eu me vi assim, numa encruzilhada, e eu pensei, opa, eu preciso tomar uma decisão na minha vida. Tinha alguns caminhos que estavam bem fáceis e bem próximos de mim, né? E eu estava bem propenso com aqueles caminhos, mas eu escolhi Jesus, graças a Deus. A partir do momento que isso aconteceu, eu comecei a buscar de Deus um sentido para a minha vida. É como que a tua vida vira no avesso quando você conhece Jesus, né? Aquela experiência maravilhosa de salvação, de você entender a graça de Deus, de você, talvez sem compreender tudo, mas dizer, agora eu sou filho de Deus, agora eu faço parte desse reino. Mas daí também vem todas aquelas coisas, né? Você tem que começar a aprender a caminhar com Jesus, deixar Deus trabalhar na tua vida, te moldar em tantas áreas, daí a gente começa a ser amassado, né? Começa a ser moldado por Deus. E sempre uma questão e uma pergunta que eu tinha muito típica dessa época da vida era o seguinte, tá, Deus, e qual que é o propósito da minha vida? Para que eu existo? O que o Senhor quer que eu faça? Como o Senhor quer que eu te sirva agora? Eu li a palavra de Deus e via sobre dom, sobre um chamado, sobre missões, sobre pregar o evangelho, e eu falava, Deus, eu quero fazer parte disso também. O que Deus tem para mim? Qual é o meu chamado? E com isso, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a me envolver com tudo que acontecia na igreja, né? De repente, diziam lá, estamos começando uma congregação agora lá na Vila Nori, né? O Tito e a Unira lembram bem disso, 1982. Direto do túnel do tempo. E daí estava lá o Reinaldo se dispondo aí para Vila Nori, né? A minha irmã já trabalhava com uma congregação que era lá em Campo Pequeno. Aquilo era o fim do mundo, né? Hoje é ali, Santa Cândida, divisa com Colombo e tal. E nós íamos todo domingo com uma Kombi da igreja lá e passávamos a tarde evangelizando, fazíamos culto. E com tantas coisas eu me envolvi, porque eu comecei a servir a Deus, né? Um dia o pastor lá de púlpito falou, irmãos, compramos bancos novos, precisamos de gente para montar. Eu disse assim, opa, estou disposto, né? Só fui eu montar os bancos com o pessoal lá. Enfim, montamos 96 bancos. Adriano lembra dele, sentou bastante naqueles bancos, né, Adriano? Por isso que a gente não tem banco aqui, né? Porque daí não dá para esquentar o banco. Aqui você esquenta a cadeira. Então, tudo que acontecia, toda oportunidade para servir, eu queria estar junto. Trabalhei com criança, Cristina e eu fazíamos parte, lembramos esses dias, tínhamos um grupo de louvor e a gente percorreu, né, Curitiba, municípios ao redor e viajamos internacionalmente, fomos para Sertanópolis, né, para vários lugares, cantar com um quarteto que nós tínhamos de música, enfim, a gente fez de tudo, porque eu queria servir a Deus, eu queria compartilhar aquilo que tinha acontecido, eu queria falar de Jesus. E eu entendo que foi por causa disso que Deus me chamou. Foi por causa disso que eu ouvi tão claramente que Ele tinha uma missão para mim de fato. E daí então, naquele momento, eu deixei toda a pretensão e todo o sonho que eu pudesse ter na minha vida para servir a Deus em missões. E assim se passaram já 30 anos de vida. Agora a pergunta aqui, isso também inquieta você? Você muitas vezes fica se perguntando assim, Deus, o que o Senhor quer de mim? O Éder estava nesses conflitos aí, né? Uns 2 anos, de uns 2 anos para cá, e de repente identificou, né? Um chamado pastoral, está estudando, enfim. Mas não é só isso, eu não estou falando só de estar envolvido integralmente no reino de Deus. Deus chama algumas pessoas para isso também, mas não são a maioria. E, na verdade, o nosso papel é mobilizarmos as pessoas no contexto que elas estão para realizarem a obra de Deus. Mas você precisa saber por que você existe, por que você segue a Cristo e qual é a missão que Deus tem para a tua vida.
Você precisa ter essa resposta. E essa resposta você não pode demorar muito para ter ela. Eu conheci pessoas que já passaram pela Manaim há muitos anos, ou até mesmo num contexto de missões, e Márcia se identifica com isso, que vinham com projetos, né? Um coração maravilhoso, porque eu quero servir a Deus não sei aonde e tal, e de repente aquilo se apagou, e a pessoa seguiu por outro caminho. Tem gente que demora a vida inteira para descobrir o propósito de vida dela, no reino de Deus. Eu lembro que há muitos anos eu ensinava numa escola dominical, para pessoas muito dedicadas, cheias de sede de Deus, e a gente falava, então agora vamos lá, vamos praticar, vamos pregar o evangelho lá não sei aonde, vamos fazer alguma coisa. Ai, eu não me sinto preparado. Eu disse assim, quando que você vai se sentir preparado, né? Às vezes tem gente que fica a vida inteira buscando esse propósito, e daí fica lá, não dá um passo, né? Ela só fica pensando, ai, será que Deus me quer aqui? Ah, não sei, acho que não. Será que Deus me quer lá? Ai, não sei, talvez não. Será que Deus me quer? Não... E a gente fica inerte. Tem muita gente que se perde nesse processo. Eu já ouvi muitas pessoas dizendo, eu tenho um chamado de Deus para fazer missões, e o tempo passou, e até hoje não há resposta a esse chamado. A gente precisa ter cuidado com isso, porque senão você não vai viver o reino de Deus. Senão você não vai fazer parte. E você começa a descobrir o teu lugar à medida em que você vai servindo, à medida em que você vai buscando e expressando para Deus o teu desejo de conhecer o propósito para a tua vida. Mas existe muita gente que encontra o seu chamado. Eu admiro muito a vida da Márcia, né? Porque a Márcia, ela é solteira, a vida dela girava em torno de Campo Grande, Rio de Janeiro, e de repente assim, ela começou a ousar e responder para Deus, e hoje ela percorre muitos lugares, todos aqueles países que foram alistados aqui. Uma pessoa que teme a Deus, que discerne a vontade de Deus e que tem vivido em obediência a Deus, sem descuidar da sua família. De vez em quando vem para o Brasil, fica um tempo, agora ela está lá cuidando da mãezinha dela. Eu quero me inspirar em pessoas assim, em pessoas que estão envolvidas, pessoas que estão fazendo o reino de Deus se mover, pessoas que estão de fato encontrando o seu lugar no reino de Deus. Agora eu quero ler então o versículo bíblico. Quando a Márcia foi ler o texto, eu pensei, pronto, ela vai pregar, daí eu já não preciso mais, né? Mas graças a Deus ela não avançou muito. Marcos 1:38. Nós recortamos aqui o finalzinho desse versículo, mas esta frase, pelo menos, você vai ter que memorizar até final de janeiro. É fácil, né, gente? Não é tão difícil assim. Vamos lá, vamos ler juntos, então? Jesus respondeu, vamos aos povoados que ficam perto daqui, para que eu possa anunciar o evangelho ali também, pois foi para isso que eu vim. Repete de novo essa última frase. Pois foi para isso que eu vim. E quando eu comecei a pensar nessa fala de Jesus, eu pensei assim, Jesus está começando o ministério dele. Isso aqui está narrado no primeiro capítulo de Marcos. Logo depois do batismo dele e dos 40 dias que ele passou sendo tentado por Satanás no deserto, mas levado pelo Espírito Santo. Ele sai dessa condição, batismo, tentação, e começa a ir por todos os lugares anunciando o reino de Deus. E falando da boa notícia. E Jesus anunciava a mesma mensagem que João Batista estava anunciando já. Arrependei-vos porque o reino de Deus está chegando. Eu estou trazendo o reino de Deus. E daí Jesus começava a ir por todos os povoados, pelas cidades, por todos os lugares, para anunciar o reino de Deus. Ou seja, Jesus começa o ministério dele com uma consciência da missão que ele tinha. Não era aquela coisa assim, vamos ver, o que eu vou fazer agora? Ah, tem uma pessoa enferma ali, acho que eu vou orar por ela, vamos ver se vai dar certo. Não. Ele já começa o ministério dele com esta consciência, e ele diz para os discípulos, foi para isso que eu vim. Eu não vim para ter ibope, eu não vim para as pessoas falarem que eu sou o cara, eu não vim para agradar ninguém,
eu vim para anunciar o reino de Deus. Eu vim para estabelecer o reino de Deus nessa terra. Eu vim para uma missão que o Pai tem para a minha vida. Eu vim para morrer pelos pecados. Eu vim para trazer esperança e trazer uma nova perspectiva de vida. Jesus tinha essa consciência. Lá em Lucas, essa mesma passagem, eu estava observando, somente Lucas cita essa passagem também, e ele diz assim no final: foi para fazer isso que Deus me enviou. Como a Márcia falou, Jesus, ele é tomado pelos seus discípulos aqui, quando ele responde isso: vamos então aos povoados pregar, depois de um tempo de oração. Ali nascia toda a iniciativa dos ministérios que Jesus desenvolveu. Era ali no tempo com Deus. Eu fico imaginando como que devia ser esses tempos de Jesus com Deus, né? Aquela coisa de, ok, Pai, e agora? Eu sei qual é a minha missão, mas para onde que eu vou? Vou para tal lugar? Não vou. Atravesso o mar? Não atravesso. E de repente Deus conduzindo: olha, hoje você vai atravessar o mar e você vai libertar um homem que está lá do outro lado. Hoje você vai por outras aldeias aí, vai pregar o evangelho. Hoje você vai encontrar alguns leprosos. E eu vou usar você. Jesus era conectado com o Pai. E na verdade foi isso que trouxe a consciência dele, daquilo pelo qual ele havia vindo para fazer. Querido, a tua consciência do propósito de Deus para a tua vida só acontece quando você vai buscar a Deus e você vai perguntar para Deus: Deus, qual é o meu papel? Deus, o que eu devo fazer? É fruto de relacionamento íntimo com Deus e obediência. Porque às vezes tem gente que fala lá: Deus fala comigo, daí Deus fala: larga tudo, tua parentela, tua terra, vai para o lugar que eu vou te mostrar. Ah não, Deus, mas daí sair daqui não dá. Ou então sai do teu apartamento e bata no apartamento vizinho e vai lá orar pela pessoa. Ah não, Deus, mas eu nunca conversei com ele. Então o fruto da nossa missão é relacionamento com Deus e obediência, simples assim. Saber o que Deus tem para a minha vida e obedecer a cada dia. Acordar cada dia e fazer como Jesus, antecipar as vigílias da manhã e falar: Senhor, ok, estamos começando um novo dia, vamos começar primeiro eu e você. Qual é a agenda para hoje? E deixar simplesmente Deus conduzir todas as coisas. Foi assim que Jesus descobriu para que ele tinha vindo. Ele começa o ministério dele falando isso: foi para isso que eu vim. Agora, se eu perguntar para você nessa manhã: querido, você sabe para que você está aqui hoje? Você sabe por que você foi alcançado por Jesus? Você sabe por que você faz parte do reino de Deus? Ai, pois é, pastor, não sei, estou em dúvida. Busque isso da parte do Senhor. Busque essa convicção. E uma coisa impressionante que a gente vê é que a vida de Jesus se confundiu com essa questão da missão dele. E eu te desafio a este ano você ler os evangelhos e você observar e estudar como era a vida de Jesus. A vida de Jesus se confundia com o reino. O reino se confundia com a vida de Jesus, era uma coisa só. Por onde Jesus passava, ele não marcava horário de culto. Ele ia pelas cidades, assim como você vai pela cidade. Assim como você muitas vezes tem uma oportunidade lá no teu escritório, tem alguém que você vê que está abatido, ou então alguém que está enfermo, como o Iago agora, a avó da Mari, e a gente pode fazer algo como igreja. A gente pode orar, a gente pode ministrar, a gente pode clamar por uma intervenção de Deus, um poder de Deus. Nós precisamos responder essa pergunta: para que eu vim? Gente, tem muito crente que está vivendo assim, tipo, ele comprou o bilhete para a vida eterna. Isso é um entendimento super equivocado da Bíblia, né? E do plano de salvação. Comprou o bilhetinho dele, está aqui, estou salvo, tenho passaporte, está tudo feito. E agora, quando Jesus voltar, eu subo. E por muito tempo a igreja viveu dessa forma, ignorando o propósito dela, a missão que ela tem nesse mundo. Gente, a nossa missão não está aqui dentro.
A nossa missão começa amanhã, às 7 horas da manhã, quando você levantar, você for trabalhar, e a tua semana inteira é lá a missão. E nós precisamos ter consciência, foi para isso que eu vim. Para ser um professor, para ser um médico, para ser um eletricista, para ser um advogado, para ser um procurador, para ser o que for, não interessa. Isso é secundário, isso é irrelevante. O importante é você saber, foi para isso que eu vim, foi para isso que Jesus me salvou, porque Ele quer alcançar pessoas que outros talvez não possam alcançar. Os meus vizinhos, as pessoas com quem eu me relaciono no dia a dia, no trabalho. Querido, a minha vida e a sua vida precisa se confundir com o reino de Deus. Eu não sei como você é no dia a dia, mas nós precisamos pensar que a todo momento nós podemos ter uma oportunidade. E nós precisamos pensar em reino 24 horas. E é por isso que a gente deu esse tema, Reino 360 graus. O que é 360 graus? É você girar e você olhar para todos os lados. Você ver todas as oportunidades. Nós queremos viver e continuar vivendo nesse ano de 2020, pensando que tudo que eu faço tem a ver com o reino de Deus. Você sabia que as escolhas que você faz no dia a dia, lá no teu trabalho, Leandro, ou então, quando você está diante de uma situação difícil para resolver, as situações do dia a dia, as tuas decisões do dia a dia, dizem respeito ao reino de Deus? Parece que a igreja perdeu um pouco essa consciência, não é verdade? E daí tem muita gente que carrega um biblião embaixo do braço, e vai para o culto, vai para a casa de Deus no domingo, e durante a semana não está nem pensando o que é reino. Não está nem preocupado com aquele que está ali do lado, com quem está sofrendo, com quem precisa de uma ajuda, com uma oportunidade de testemunhar. A gente teve um encontro da nossa célula lá na sexta-feira para bater papo, e daí a Regina estava compartilhando, né? A Regina e o Seir trabalham nessa área da política, e assim, ela comentando que ela vai lá e ela fala os posicionamentos dela, aquilo que ela acredita lá no meio das pessoas, e assim, é assim que eu vivo, esse é o reino de Deus, esse é o reino que eu vivo. Então não é assim, guardei a minha fé numa gavetinha e agora eu sou, né, assessor de não sei quem, faz não sei o quê, mas a minha vida aqui não tem nada a ver com o meu reino que está lá na gavetinha. Nós precisamos viver esta confusão. O meu chamado, a minha vida é o reino é a minha vida, assim como foi para Jesus. Reino 360 aponta para você viver no reino em primeiro lugar. Viver pelo reino e viver para o reino. Tudo é reino de Deus. Todo lugar é uma oportunidade. Toda oportunidade é um momento de você testemunhar da sua fé. Às vezes eu converso com pessoas que dizem, ai, pois é, eu estava no trabalho, fulano me contou um problema, eu fiquei com uma vontade de orar. E só ficou na vontade de orar. Ai, o que ele vai pensar, né? Orar no trabalho, misturar as coisas, né, da religião com o trabalho. Querido, se você pensa assim, você não pensa reino como Jesus pensava. Se você pensa assim, você precisa pensar o que está fazendo, o que está fazendo aqui, o que você está fazendo como discípulo de Cristo, qual é seu papel nesse mundo. Porque o que Jesus quer é que nós tenhamos a mesma paixão e o mesmo coração que Ele tinha. A proposta é que a gente pense e vive o reino de Deus em todas as direções, 360 graus. Você sai daqui, tem uma oportunidade na esquina de fazer qualquer coisa. Eu não estou falando de boas obras, eu estou falando das obras que são dirigidas por Deus, aquela pessoa que está conectada, sabe, antenada, e pensa, opa, aqui uma oportunidade. Aqui uma oportunidade de testemunhar, aqui uma oportunidade de falar, aqui uma oportunidade de eu testemunhar, de eu dar alguma coisa para alguém. Esses dias conversando com um casal que estão começando a se aproximar da Manaim, nós estávamos num aniversário, e eles estavam falando que acharam super estranho a atitude de uma senhora, vizinha de apartamento, que um dia fez lá um doce, um bolo e levou para eles. Eu pensei, pode ser que essa mulher seja uma cristã, né? E pensando, deixa eu abençoar.
Ana Paula narrou aí no grupo de liderança uma experiência que ela teve no final do ano, bem no finalzinho do ano. O irmão de um vizinho nosso lá faleceu, e daí eu entrei em contato com ele, mandei mensagens, me coloquei à disposição. E a Ana Paula disse que um dia ela estava limpando a cozinha lá, depois das bagunças dela de doce e tal. E Deus falou com ela: pega aquela sobremesa que você fez e que não tem destino, e leva para a Karen. A Karen é a esposa desse rapaz. Isso foi véspera de Natal. E a Ana Paula tinha que entregar um negócio para ela, falou: pronto, é a oportunidade. Ouviu a Deus. Pegou a sobremesa, levou lá e falou: Karen, olha, pode ser que você não entenda nada que eu estou falando, mas Deus me pediu para vir aqui trazer esse doce, e eu quero orar por você. E diz que ela se emocionou, escorreram lágrimas, e ela disse assim: Ana Paula, eu não estava com vontade nenhuma de celebrar o Natal. Nós estamos passando dias muito difíceis. Mas muito obrigado. Essa moça postou no grupo do WhatsApp do prédio. Postou no Instagram. A gratidão pela sensibilidade. Gente, isto é reino de Deus. É a gente olhar para quem nunca é olhado. É a gente orar por quem nunca recebe uma oração. É a gente ser um canal de Deus. Reino em todas as direções. Atento por onde você for. Você pode estar vivendo a experiência menos espiritual possível. Estar indo num mecânico levar teu carro porque estragou, e você está, chateado porque você vai ter que gastar dinheiro, o teu carro vai ter que ficar na mecânica, mas você pensar na oportunidade. Esses dias eu desci no elevador do prédio e ia, na verdade, entregar algumas coisas lá para uma pessoa. E daí quando desci o elevador, encontrei um vizinho que eu nunca tinha visto, indiano. Comecei a conversar com ele, enfim. E trocamos ideia, descobrimos que temos pessoas em comum, que são aquele casal de nepaleses que a gente conhece ali do restaurante do centro. Já fiz um vínculo. No fim, fui entregar o produto lá, não deu certo, tive que trazer de volta. E daí a Cristina disse assim para mim: amor, talvez você tenha ido lá na frente para se encontrar com esse indiano. Eu disse: opa, verdade. São as conexões, todos os momentos, toda hora, todo o tempo, todo dia. Eu, como agente do reino de Deus, como igreja de Jesus Cristo, tenho oportunidade de fazer a diferença. O reino em primeiro lugar. Não foi isso que Jesus ensinou? Não é segundo, terceiro, reino só aos domingos. Não, reino em primeiro lugar. Tudo mais é secundário. Se tiver que mudar a rota, muda a rota, meu querido, porque você está aqui a serviço do reino e não a serviço do teu patrão. Mude a sua rota, mude a sua agenda. Obedeça a Deus. Curioso, porque lá no final de Marcos, aliás, em Atos 1:30, Jesus, depois de ressuscitar, diz lá o texto, que Jesus ressuscitou dentre os mortos, apareceu aos discípulos por um período de 40 dias, e falou acerca do quê? Do reino de Deus. Do início ao fim do ministério, Jesus falava sobre o reino de Deus. E ele estava para ir embora e ele falou sobre o reino de Deus. E no final de Marcos, diz que os discípulos, depois de Jesus ter os comissionado para pregar e anunciar o reino, diz que os discípulos saíram e pregaram por toda parte. Aqueles discípulos lá atrás, aqueles 11 que depois virou 12 com Matias, eles entenderam bem o que Jesus quis ensinar? Largaram tudo, largaram as redes. Colocaram o reino em primeiro lugar e saíram pregando. Saíram anunciando o reino. Agora você vai ter que saber o que é largar as redes para você, né? O que Deus está pedindo nisso? Mas se nós somos discípulos de Cristo, nós precisamos continuar aquilo que Ele começou. E se Jesus, o meu mestre, aquele Jesus que eu sigo, diz: foi para isso que eu vim, para anunciar a boa notícia, para orar por enfermo, para expulsar demônio de quem está atormentado, para libertar quem está cativo, escravizado, seja lá de que ordem seja essa escravidão, eu também tenho que fazer isso. Esta é a minha missão. Este é o propósito para a minha vida. Jesus afirmou isso, foi para isso que eu vim, foi para isso que Deus me enviou. Agora e você? Você pode responder isso também? Foi para isso que eu vim?
Foi para isso que eu fui alcançado por Jesus. Foi para isso que Ele pagou aquele preço alto naquela cruz. Para que eu desse continuidade à obra que Ele começou. A gente precisa de um significado para a vida. A gente precisa entender o que é reino de Deus. A gente precisa entender profundamente o que é ser um discípulo de Cristo. Se você é discípulo de Cristo, você tem passos a seguir. E há uma história que se conta, que se falava entre os judeus e rabinos, que aqueles que eram seguidores dos mestres rabinos da época, eles diziam assim, que o pó das sandálias do meu mestre se apeguem às minhas vestes. O pó não se apega na roupa se você está a 500 metros de distância, né? Ou se você está a 10 metros de distância. Nem se você estiver a 5 metros de distância, o pó das sandálias do mestre não vão se apegar à sua. Mas se você está colado com o mestre, a poeira levantada das sandálias vão se apegar nas suas vestes. Jesus, lá em João 20, 21, ele diz algo aos discípulos muito importante, e aqui já o final da vida dele. Ele diz assim: assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Você está precisando perguntar para Deus qual que é o teu ministério, tua missão? Você tem dúvidas sobre isso? Então parta daqui. Parta dessa verdade espiritual. Assim como o Pai me enviou, eu envio você, Alexandre. Eu envio você, Alze. Eu envio você, Michele. Assim como o Pai me enviou, eu envio você. Opa, então pronto, eu já sei por que eu existo. Eu já sei por que eu fui alcançado pelo Senhor. Eu já sei o propósito de Deus para a minha vida. E agora você vai servindo. Disponha-se a servir. Né? Se a gente resolver comprar banco aqui, venha ajudar a montar os bancos. Se você quer ajudar na diaconia, se você vai pregar o evangelho no teu trabalho, se você vai discipular alguém, sei lá. O que você vai fazer não importa. O que importa é ter uma consciência. E estar atento. Olhando para todos os lados. E pensando a todo momento, a qualquer hora, em todo lugar, poderá haver uma oportunidade de eu trazer o reino de Deus sobre a vida de alguém. Trazer o reino de Deus sobre essa cidade. Esse é o nosso chamado, essa é a nossa missão. Se você é discípulo de Cristo, tudo na tua vida tem que ter uma relação com o reino de Deus. Absolutamente tudo. Se você decide comprar um carro, isso tem que ter a ver com o reino de Deus. Porque se não tiver a ver com o reino de Deus, vai ter a ver com o quê? Com os teus interesses. E daí Jesus fala, se você quer me seguir, deixa o teu interesse de lado. É assim, gente. Como diz o catarinense, queres? Não queres, dizes. Hã? Foi assim que Jesus falou. Esse é o convite. É radical? É. Tudo bem. Então, tudo na minha vida tem a ver com o reino de Deus. Ana Paula, esses dias, já noiva agora, data marcada para casamento, né? Depois dá um abraço no Felipe lá. E daí, esses dias, ela postou no grupo da família, ai pai, nós estamos indo ver aquele lugar que a gente quer muito casar e tal, mas eu estava orando para Deus e eu falei, Deus, eu quero que a tua vontade seja feita. Eu sei que o Senhor tem um lugar, não é o que eu quero, mas é o que o Senhor quer. Reino é isso, gente. Não é o que eu quero, mas é o que tu queres. A gente pode falar para Deus o que quer, não tem problema não. Mas pode ser que Ele fale não, né? Daí a gente tem que respeitar. Então a minha vida, tudo na minha vida tem a ver com o reino de Deus. Mesmo quando eu pego meu ônibus, quando eu vou trabalhar, quando eu tenho que estar 8 horas naquele trabalho, às vezes não tão difícil, desgastante e tal, tudo é reino de Deus. E em todo lugar eu sou um discípulo de Cristo e eu vou fazer a diferença. Se você é um discípulo de Cristo, você precisa orar aquilo que Jesus falou, venha o teu reino. Venha o teu reino.
Venha o teu reino por todo lugar por onde você passar. Agora, encerrando, eu queria que você usasse um pouquinho da teu poder de imaginação. Imagine só se todos nós aqui, e aqueles que estão nos ouvindo lá também, nós começarmos a ter essa consciência. E nós pudermos responder: para isso que eu existo, para isso que eu fui salvo. Imagina o que vai acontecer nessa cidade. Imagina o que vai acontecer nas nossas células. Se todos nós aqui tivermos essa consciência e pudermos afirmar como Jesus afirmou: esta é a missão de Deus para a minha vida. O que vai acontecer nessa cidade? Se a gente puder afirmar: eu fui alcançado por Cristo para isto, para ser enviado por Ele. Eu fui alcançado por Cristo para ser um representante do reino de Deus nessa terra. Eu fui enviado por Cristo para orar pelas pessoas que estão enfermas, para visitar aqueles que estão doentes. Certa vez, quando Jesus falava sobre o reino de Deus, Ele falou que Ele ia separar as ovelhas dos cabritos. E daí os discípulos perguntaram para Jesus, aliás, Jesus disse: porque eu estava com fome, vocês me deram de comer, eu estava preso e vocês foram me ver, eu estava doente e vocês foram me visitar. E daí os discípulos perguntaram: Jesus, mas quando que a gente fez isso com você? Daí Jesus falou: quando vocês fizeram um desses pequeninos aí. Quando vocês deixaram um horário de lazer, um tempo para assistir um filme, um passeio no shopping, talvez para visitar uma pessoa que está doente, alguém que está deprimido, alguém que está sem propósito na vida, e você vai lá e você testemunha, sei lá, vai orar a Deus, Deus vai te dizer, meu querido. Deus tem um monte de ideia para você, tá? Deus tem um monte de ideia para você poder ser um agente do reino dele. É para isso que eu estou aqui, para viver e anunciar o reino de Deus neste mundo. É para isso que eu estou aqui, para viver esse reino 360 graus com todas as antenas ligadas. Qualquer momento pode ser uma oportunidade dos sinais do reino se manifestarem na vida de uma pessoa ou em algum lugar. Qualquer momento. E todas as portas que vão abrindo e o Senhor vai nos direcionando, nós vamos entrando por elas. Vamos ficar em pé? Queria chamar a banda para a gente cantar mais uma vez a canção tema, porque essa canção de fato tem muito sentido. E eu quero que você responda para o Senhor. David Cho, que é o pastor de uma das grandes igrejas da Coreia, ele dizia assim a pregadores, ele falava assim: nunca deixe as pessoas irem embora, por isso não vai embora, tá, gente? Nunca deixe as pessoas irem embora sem antes responderem para Deus aquilo que elas ouviram. Então este é o momento de você dar uma resposta. Esse é o momento de você dizer algo para o Senhor baseado naquilo que você ouviu. E daí quando você sair daqui, você continua tratando isso com o Senhor. Antes de cantarmos, nós vamos orar pelas áreas de apoio da igreja, orar pelas células que retomam, orar pelas nossas atividades, pela nossa agenda deste ano. Amém. Orarmos para que a gente seja frutífero, orarmos para que a gente possa ver esse reino avançando. Amém. Orarmos para sermos usados em todo e qualquer lugar. Orarmos para podermos ser uma igreja que tem consciência do porquê nós estamos aqui. O que a gente está fazendo aqui como igreja? Orarmos para podermos verdadeiramente sermos discípulos de Cristo, que tem o pó da sua sandália apegado às nossas vestes, porque caminhamos muito de perto com o nosso Senhor. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, obrigado, Senhor, por esse desafio. E eu quero dizer para o Senhor: Senhor, eu quero responder nessa manhã, Deus, e dizer: eu quero ter entendimento tão claro do propósito pelo qual eu fui salvo, cada dia desse novo ano, Jesus. Deus, toma a minha agenda, toma os meus compromissos, Deus, e que o Senhor, Deus, me guie, me oriente, Senhor, em tudo que eu for fazer. Deus amado, que o meu anseio, o meu desejo, o meu coração seja trazer o reino de Deus para esta terra, este reino que já foi estabelecido, este reino que já tem o Senhor como Rei, Senhor e Salvador, mas sendo um apregoador, sendo aquele que
anuncia a boa notícia, aquele que traz esperança, aquele que ora por enfermos, aquele que repreende demônios, aquele que ora a Deus para que mortos sejam ressuscitados, aquele que traz o reino de Deus à terra, aquele que prega a boa notícia da salvação, aquele que fala que existe esperança para aquele que está cativo, que existe liberdade para aquele que está escravo. Deus, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, eu quero viver isso intensamente nesse ano de 2020, e oro também por todos aqueles aqui nessa manhã que respondem da mesma forma. Deus amado, não queremos nos acomodar, não queremos que as nossas agendas nos engessem, não queremos que os nossos compromissos com o Senhor tenham hora e dia marcado, Senhor, mas queremos dizer, Senhor, que o Senhor venha, e o Senhor nos conduza, e o Senhor nos dirija, e o Senhor tome conta das nossas agendas, que o Senhor tome conta do nosso trabalho, dos nossos recursos financeiros, do nosso tempo, da nossa energia, que o Senhor seja Senhor nas nossas vidas verdadeiramente, Pai, em nome de Jesus. E se este é um momento para abrir mão, que nós possamos abrir mão, Senhor, de tudo aquilo que tem nos aprisionado e tem obscurecido na nossa mente o entendimento do porquê nós estamos aqui hoje, do porquê somos igreja no século 21, na cidade de Curitiba, nesse estado e nessa nação. Pai, em nome de Jesus, e que o reino do Senhor venha, e que o reino do Senhor venha, e que o poder do Senhor se manifeste, e que a glória do Senhor desça sobre essa terra, a começar na minha vida, a começar na tua igreja, Pai, para a honra e glória do teu nome. E nós abençoamos tudo que vamos fazer como Manaim nesse ano, todas as atividades que vão retomar, todas as células que vão se reunir, supervisões, superintendências, as áreas de apoio, Senhor, em nome de Jesus, que sejamos cheios do teu Espírito, impelidos pelo Senhor, para realizar a tua obra, para fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, conforme ouvimos aqui no começo desse culto, Pai, em nome de Jesus, Senhor.